Boa noite a todos, eu sou o professor Leonardo Vieira. Essa é a disciplina de topografia do curso técnico integrado em aquicultura do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Vamos continuando a nossa disciplina sobre topografia. Na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a origem dos equipamentos topográficos, os tipos de equipamentos topográficos que nós iremos utilizar na nossa disciplina, os acessórios que fazem parte do conjunto com os equipamentos e instrumentos para serem utilizados e também uma fala inicial sobre alguns erros mais comuns. Esta é apenas uma aula de apresentação dos instrumentos. No decorrer da disciplina nós iremos tratar mais dos tipos de equipamentos e como eles funcionam propriamente dita. Então vamos aos nossos estudos, façam as suas anotações, guardem bem esse vídeo e me procurem caso tiverem dúvidas. Bom, a origem dos instrumentos topográficos, embora fossem rudimentares ou se apresentassem como bastante precários num primeiro momento, pouco precisos, eles foram criados em diversas regiões do mundo, tá? Então, tem algumas origens que retratam os gregos, outros os romanos, chineses, árabes, tá? Os egípcios, principalmente, são os mais citados quando a gente fala em literatura mais antiga, né, quando fala-se da origem da topografia, então os egípcios são bastante citados, e eles tinham principalmente a finalidade de cadastro urbano e rural, ou seja, uma delimitação rural, uma delimitação urbana. Tá? Os egípcios foram os primeiros a desenvolver certa tecnologia, pois eles precisavam fazer sistemas de irrigação, principalmente, e também por questões, né, como nós sabemos, os egípcios são grandes arquitetos, né, são os primeiros ou uns dos primeiros povos a trabalhar em engenharia e arquitetura. Então, eles trabalhavam bastante e desenvolveram bastante equipamentos em relação a isso. Tá? O que a gente tem de maior certeza realmente é que os egípcios trabalharam bastante, os gregos também foram fundamentais, principalmente atuando na parte de cálculos, né, matemáticos, definição de algumas regras e de alguns cálculos que nós usamos até hoje, né, claro que aprimorados, mas usamos até hoje. Então os gregos tiveram essa ideia do pensamento desses equipamentos, desses instrumentos. Os egípcios já utilizavam alguns equipamentos rudimentares, e aí quem foi o grande precursor, quem foi o grande divulgador dessas tecnologias foram os romanos, tá? Na época do grande Império Romano. Então os romanos absorveram várias novas tecnologias, absorveram várias ideias ao redor do mundo, né, continente europeu, africano, asiático, e aí eles começaram a difundir isso dentro do seu império, né, para o seu povo. Então foram um dos precursores, um dos principais responsáveis pela, vamos dizer assim, pela divulgação dessas novas tecnologias. Tá? Também é interessante lembrar e falar que os romanos foram os primeiros povos modernos a ter as grandes obras, né? Foram os primeiros a trabalhar estradas, conceitos de aquedutos, de canais de drenagem, tá? O Coliseu Romano. Então, foram os primeiros engenheiros da era moderna, né? Os primeiros a trabalhar com alguns conceitos aplicados de engenharia e também divulgar esses conceitos para todo mundo. Tá? A China também, importante ressaltar, tem a construção da Grande Muralha da China também, e o Império Chinês também foi bastante precursor das tecnologias de estradas e também de sistemas de drenagem e abastecimento também. Tá? Bom, os equipamentos eles foram evoluindo ao longo do tempo, né? Os primeiros equipamentos eram muito rudimentares, baseavam-se apenas em uma corda com alguns nós que eram esticados e tinham uma determinada medida, e a partir daquilo ali o entendimento era de que funcionava e era levado em conta aqueles valores. Com o passar dos anos foi melhorando a tecnologia e aí a gente teve mais recursos, a gente teve a criação das lentes, tá? Que foi um passo marcante muito interessante, muito importante, a utilização de ângulos, tá? E também o desenvolvimento de acessórios, principalmente as balizas, marcação de pontos, tá? E a confecção de alguns mapas. Então isso já ajudou também na difusão dessas tecnologias. Aqui nós temos o exemplo aí nessa imagem mais enlaranjada do primeiro teodolito que a gente conhece. Tá? Então era um teodolito de cobre e ele foi um dos primeiros a ser utilizado aí na era moderna. Tá? Esse teodolito foi, vamos dizer assim, de fundamental importância, o nascimento da ideia do teodolito. Mais para frente nós vamos falar como ele é utilizado. Tá? E eu vou falar bastante do teodolito, porque o teodolito ele é um intermediário, então ele não é o básico
e nem é o mais avançado equipamento que nós temos hoje, mas ele é o que melhor atende para a resolução de vários problemas em topografia, tá? Então a gente vai falar bastante sobre ele. Então o teodolito, a criação, a invenção do teodolito foi de fundamental importância para a topografia, para a gente poder trabalhar, por exemplo, o desenvolvimento de grandes potências, nações, por exemplo, os Estados Unidos. Então começou a fazer a questão da construção de estradas, nivelamento, terraceamento, também a questão dos grandes dutos de petróleo, tá? Tem aquele filme, se vocês quiserem dar uma olhada, tem um filme bem interessante lá que se chama Ouro Negro, e lá fala bastante sobre a criação de um oleoduto aí do interior do país até o mar. Então lá fala bastante sobre topografia, o cara faz um esboço bem legal de topografia, e lá vocês vão ver como foi importante a utilização dessas ferramentas para a concepção de mundo moderno que nós temos hoje em dia. Bom, essa é a evolução que nós temos aí do teodolito. Então, o primeiro aí, à esquerda de quem está olhando, é o teodolito de cobre, foi o primeiro a ser utilizado, né? Claro que teve vários modelos, mas usei um aqui para exemplificar. E depois nós temos o teodolito óptico, tá? Então, ele é mais rudimentar, ele não tem uma questão eletrônica, né? Então, ele é mais mecânico, né? Então, bastante analógico. Então, ele tem uma incorrência em erros muito grandes, e também ele quase não é mais utilizado. E esse último, bem à direita aqui, é o que a gente tem na figura 5, o teodolito eletrônico. Então esse é o mais difundido, mais usado comercialmente aí por bastante gente. Tá? Hoje nós temos a estação total, que é um outro equipamento que também é muito interessante, muito potente, né? Então ele tem uma gama de serviços maiores que ele é realizado, ele tem um custo mais elevado. Então, para o que a gente precisa dentro da nossa área de aquicultura, o teodolito ele serve e atende muito bem, tá? Então ele pode ser usado, por exemplo, a estação total pode ser utilizada como um teodolito, mas o teodolito não pode ser utilizado como uma estação total. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui a gente tem a evolução, então passou de um conceito mecânico para um conceito um pouco mais avançado, analógico, mas bastante mecânico ainda, porque a gente tem hoje em dia de teodolito eletrônico, tá? Ele abastece baterias, e aí ele já é bem difundido e bastante utilizado. Vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Bom, atualmente a gente tem diversas marcas, modelos, né, de teodolitos, tem dos mais baratos. Hoje a gente tem a questão da importação, então tem teodolitos que vêm da China, que são muito mais baratos, e também tem trabalham muito bem, né, tem servem muito bem para aquilo que se destinam, tá? E nós temos também os teodolitos de marcas nacionais, que também são bastante utilizados, tá? De acordo com a finalidade, ou com a precisão, ou quanto à forma, nós temos algumas classificações dos teodolitos. Pela finalidade, nós temos os teodolitos que são utilizados para fins topográficos. Topografia, se vocês lembram lá, é quando a gente trabalha com uma porção de terra, né, uma área determinada. Os geodésicos, que aí é quando a gente fala da terra como um todo. E também tem os teodolitos astronômicos, aqueles que são utilizados para você visualizar estrelas e para fazer medição entre estrelas também. Tá? É uma área um pouco mais restrita que a gente não vai entrar dentro dessa disciplina. Os geodésicos também a gente não vai falar nessa disciplina, tá? E a gente vai se ater mais à questão topográfica. Bom, quanto à forma, eu já falei um pouquinho para vocês, a gente tem os mecânicos, que aí eles são óticos, né? Então eles têm um conjunto de lente que é utilizado para medição, eles não são baseados única e exclusivamente em medição através de raio infravermelho ou de ondas, né, eletromagnéticas. Então ele trabalha com uma questão ótica, então ele depende da função do operador. Então precisa ter um operador capacitado e treinado para entender, ele é uma forma indireta de mensurar as distâncias. Já temos automáticos, que eles são óticos, e digitais, eles também precisam dessa atuação de um operador, mas eles têm a questão digital que facilita muito, principalmente quando se fala em ângulos, tá? É claro que esses equipamentos eles têm que ser calibrados, eles têm que merecem uma atenção quanto à sua manutenção, quanto ao seu uso, tá? Mas eles são muito bons e servem muito bem para os dois fins, tanto o mecânico quanto o digital. É claro que o digital ele tem uma maior facilidade, né? Apresenta uma facilidade para a operação, o aprendizado da sua operação. Quanto à precisão deles, a precisão deles está relacionada principalmente com a angulação. Depois vocês vão ver
quando eu falar sobre a utilização do teodolito, que ela é baseada principalmente nessa precisão dessa angulação. Então, quanto mais preciso for o ajuste de ângulo do teodolito, maior vai ser a precisão para medir uma distância horizontal, por exemplo, e também uma angular. Então, quando eles têm uma precisão baixa, são aqueles teodolitos que têm um erro de até 30 minutos, tá? Desculpa, até de 30 segundos, tá? Quando eu tenho uma precisão média, é os que têm mais ou menos uma precisão de 0,7 segundos. E quando eu tenho uma precisão alta, são aqueles que têm uma precisão de mais ou menos 0,2 segundos. Então, é uma precisão bastante baixa, né? Então, vocês vão ver que na utilização desses equipamentos, quanto maior essa precisão, melhor serão as medidas, né? E menor a necessidade de cálculo e recálculo de erros. Bom, mas como funciona um teodolito? Isso daqui é o que a gente tem de funcionamento do teodolito, tá? A ideia básica dele é que ele apresenta 3 eixos, então ele pode rotacionar em todos esses eixos dele, tá? E isso é o que faz ele ser um equipamento mais versátil em relação aos outros 2 que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Então ele tem um eixo vertical aí, que é a parte em verde, então ele é fixo, né? Essa parte aí. Tem uma basezinha aqui embaixo aí, e ele é fixo e ele rotaciona para todos os lados, 360 graus sobre essa base. Por que é importante essa rotação em verde aí, tá? Porque essa rotação, ela permite que a gente consiga mensurar os ângulos, marcar um ponto e mensurar um outro ângulo. Esse é um teodolito digital, e aí ele consegue fazer essa medição dos ângulos, tá? Horizontais, tá? Nesse primeiro momento da disciplina nós vamos trabalhar com ângulos horizontais e mais para frente com ângulos verticais, tá? O eixo de colimação ou linha divisada, que é essa parte em vermelho, é onde a gente tem a nossa luneta, tá? Então essa luneta que é responsável por a gente conseguir inclinar, então visualizar pontos mais altos e pontos mais baixos. Como eu falei, é uma luneta, então ela tem lentes que ampliam a nossa visão. Então, um teodolito bom, aí você consegue ter uma visão clara em até 150 metros, por exemplo, 100 metros, tá? Claro, depende do equipamento, mas ele pode ser utilizado com uma linha de visão de até 150 metros, tá? E o eixo secundário, a rotação da luneta, que é essa parte em azul, que ela rotaciona junto com a parte verde, como eu falei para vocês. Então, ele rotaciona e dá os ângulos horizontais para a gente, tá? É só para definir quais são os 3 eixos que a gente tem aí, tá ok? Então, o vermelho é o eixo que movimenta para mensurar os ângulos verticais, e o azul é o que se movimenta, onde a gente vai deixar essa, como é que eu vou dizer, deixar ela fixo nessa linha azul para ele se manter em 90 graus, que é o que a gente vai trabalhar, e aí em conjunto com o eixo verde ele rotaciona para que a gente consiga fazer uma medição de ângulos horizontais. Nesse primeiro momento nós vamos trabalhar apenas com o teodolito ou com outro equipamento em 90 graus. Nós vamos trabalhar com as distâncias horizontais basicamente, tá? Não vamos trabalhar com inclinação, que envolve alguns cálculos relacionados a cosseno, seno, tangente, uma transformação. Então a gente vai deixar para um pouquinho mais para frente trabalhar com essas mudanças que a gente tem aí. Então, isso aqui é um teodolito óptico mecânico, tá? Então esse aqui é um digital, né? Ele já tem um visor digital. Então a gente tem aqui, ó, começando lá em cima, uma visada primária. O que é essa visada primária? Quando você posiciona o seu olho para fazer a primeira visada que você vai utilizar, tá? Não se importem muito com esses conceitos agora no momento, que eu vou trabalhar todos eles com vocês com mais calma. Tá? É só uma apresentação dos equipamentos nessa aula aqui inicial. Então a gente tem uma visada primária, você olha por esse equipamento e você consegue visualizar, ele tem forma-se parecendo um triângulozinho com uma marca d'água dentro, e você consegue visualizar a questão do ponto que você está visando primeiro, para depois fazer o ajuste junto com a luneta. Tá? Nesse caso aqui, como vocês podem ver, a luneta está inclinada, então ela tem essa possibilidade, ela rotaciona 360 graus também. Mas nós vamos trabalhar primeiro sempre com a luneta posicionada em 90 graus, tá? Ou seja, reta, né? Formando um ângulo de 90 graus com o equipamento. A gente tem algumas teclas aí de ajuste, né? Ajuste e trava da visada. Também eles dão um ajustezinho fino, né? Você vai rotacionando e ele vai chegando bem próximo daquele ângulo que você quer, tá ok? Eu vou gravar aulas aí mostrando para vocês a utilização dos equipamentos, tá? Temos o visor digital, então ele também serve, principalmente aí, ele não dá as medidas de distância, tá? Esse visor digital, ele apresenta para a gente
os ângulos principalmente, tá? Então ele não apresenta para a gente as distâncias, como eu falei, o teodolito ele precisa de um operador para conseguir fazer a leitura e visualizar essas distâncias. Nós temos também um nível de bolha, tá? Que ele serve para que o equipamento fique completamente nivelado, né? Então ele tem que ficar ajustado, bem niveladinho, para que daí você possa começar o seu trabalho, tá ok? E esses calantes de estacionamento são aqueles que são como se fossem parafusos, que eles vão para cima e para baixo, então você vai rotacionando eles, e aí você consegue colocar o nível de bolha no lugar adequado, tá? Volto a dizer, tá? É só uma apresentação do equipamento, nas próximas aulas eu vou gravar aulas práticas mesmo, tá? Se a gente não pudesse ver ainda, não tiver retorno de aulas práticas, eu vou gravar as aulas e mostrar para vocês como são utilizados os equipamentos. Bom, esse é um outro tipo de equipamento que a gente também utiliza bastante em topografia. Apesar de ele ser um tanto quanto mais simples, tá, do que o teodolito, ele seria, numa escala, seria o nível óptico o primeiro, o teodolito intermediário e a estação total seria o mais top que a gente tem de equipamento. Tá? O nível óptico, apesar de ele ser um equipamento mais simples, ele é muito utilizado em obras de engenharia civil, principalmente. Tá? Então, questões que você já tem uma área vamos dizer assim, pré-pronta, uma área que já não necessita de tantas movimentações de terra, ele serve muito bem para ser trabalhado. Para movimentações de terra, ele também serve muito bem para ser trabalhado, porque ele facilita a questão de alguns cálculos, tá? Podem ver que ele não tem, a luneta dele não se movimenta na vertical, apenas na horizontal, tá? Então, o nível óptico, ele só consegue fazer medições horizontais. Tá? Dá para trabalhar a diferença de nível entre dois pontos, mas você não consegue visar, por exemplo, um ponto que está no alto de uma montanha, porque aí ele não tem. Você tem que fazer várias visadinhas até chegar no ponto que você quer, e aí calculando o desnível entre um ponto e outro. A gente também vai aprender como é que faz isso daí, tá? Então ele tem N modelos também, e ele é bastante empregado na construção de estradas também, pode ser empregado na questão de nivelamento de pequenas propriedades, também é utilizado em alguns casos quando tem obras muito grandes que utilizam muito concreto, por exemplo, estacionamentos muito grandes ou shoppings, prédios muito grandes, então você também pode usar ele para nivelar o piso, tá? Para deixar esse piso totalmente nivelado, então ele também pode ser empregado nessa situação aí. Uma diferença básica dele, tá? Diferença não, uma questão que ele tem de igual ao teodolito, ambos utilizam essa nossa régua topográfica, tá? Esse equipamento que está ao lado do teodolito aí, compridinho, é o que a gente chama de régua topográfica. Tá? Nas próximas aulas eu vou ensinar vocês como utilizar, mas eles são um conjunto. Você não consegue utilizar o teodolito ou o nível óptico sem utilizar uma régua topográfica. Então você tem que utilizar uma régua topográfica. Tá? Ele por si só não faz medidas, então você tem que utilizar uma régua topográfica. Outro detalhe interessante, na foto que está mais à direita, a gente pode visualizar que ele tem uns graus embaixo. Tá? Então esse rotor dos graus que ele tem embaixo, aí, ele é solto. Tá? Então ele não dá já a medida dos ângulos igual ao teodolito, que dá de uma forma digital. Então ele tem um erro maior na medição de ângulos. Mas ele, trabalhando direitinho com ele, você também consegue realizar muito bem as medições angulares aí que a gente precisa fazer dentro de topografia, tá? Que seria uma área um pouco mais, ou dentro da aquicultura, dizendo que seria uma área um pouquinho mais simples aí para utilização, tá? Mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente também. Então, aqui está um exemplo de utilização, tá? No caso, o nível óptico. Então, você pode utilizar aí duas réguas topográficas, aí, fazer a medida com elas, né, na imagem que nós temos à esquerda, e na imagem à direita é quando a gente trabalha em conjunto, né, que é um operador do nível óptico, no caso, e um auxiliar topográfico, que é o cara que segura essa régua aí, tá ok? Então, tem um conjunto para ser trabalhado entre duas pessoas. É muito difícil você trabalhar sozinho com topografia, tá? Sempre você vai trabalhar com pelo menos duas pessoas que vão estar atuando, tá ok? Aqui é o exemplo também, tá? Que a gente tem o nível óptico sendo utilizado em uma área de campo mais aberto, e a nossa régua topográfica, que seria o número 2. Então, o número 1 e o número 2 estão sempre alinhados, né? Sempre juntos, um trabalhando com o outro. Bom, e aí nós temos o que a gente considera hoje que seria o mais moderno equipamento para utilização dentro de topografia, né? Um dos mais modernos, que seria a nossa estação total. Qual que é a diferença da estação total para o teodolito e para o nível óptico? A estação total, ela não precisa daquela régua, então não precisa que o operador faça uma leitura. Ele não precisa ler uns números, né, um código que eu vou passar para vocês, ler alguns números e transformar isso numa distância
através de cálculos matemáticos. A estação total ela já tem um computador, né, embutido nela, então tem um software, então ela já mesmo ela dá o valor já da distância horizontal direta, ou distância vertical corrigida, tá? Então ela já trabalha, ela já te entrega esses dados prontos. Hoje em dia ela é bastante utilizada, algumas delas, ou quase a maioria agora, nesse momento, já tem conexão com via satélite, então já te dá um posicionamento local de onde você se encontra, então ela facilita muito o trabalho e diminui muito a chance de erro, tá? A diferença que ela utiliza é esse prisma, tá? Essa régua vermelha aí que vocês estão vendo no lado, aí ela tem um espelho no meio, e esse espelho tem uma série de espelhinhos que convergem para o centro. Então, a estação total emite uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética bate nesse espelhinho e retorna. E através disso, ela faz cálculos matemáticos mais precisos e transforma isso numa distância para a gente já. Então, ela entrega pronto já o levantamento. Tá? Mesmo assim, nós precisamos do operador, né, para dar o start, para fazer as medições, e também precisamos aí do nosso auxiliar para manusear esse prisma, né, posicioná-lo nos locais adequados. A facilidade que se tem é que não se precisa realizar cálculos a posteriori, né, então ele já te traz cálculos prontos, depois você liga direto no computador essa estação total, então você, ou num pendrive, você retira esses dados e aí você consegue trabalhar com eles de forma mais simplificada do que com o teodolito e o nível óptico, tá? Dependendo da situação, para o que a gente precisa, poucos dados, a gente consegue trabalhar com teodolito e com nível óptico tranquilamente, tá? Bem de boa. Mas quando se trabalha com grandes áreas ou com grandes projetos, ou que necessitam de uma precisão muito alta, aí a gente trabalha com a estação total também, tá? Bom, outro instrumento que serve de auxiliar para a gente aí, agora falando de medidas diretas de distância, tá? Os instrumentos que nós estamos falando antes, com exceção da estação total, que ela na verdade também é um instrumento de medição de distâncias indiretas, porém ela já nos dá um resultado, né? Então ela fica aí meio flutuando nesses dois casos. Nós temos os instrumentos de medição direta. No caso aí, o mais comum que a gente tem é o diastímetro manual graduado, também conhecido como trenas, tá? É um instrumento muito usual, utilizado para mensurar umas distâncias horizontais e até a diferença de nível entre dois pontos, e se a gente utilizar de forma bem adequada, ele pode dar bons resultados, né, quanto à nossa precisão. Então a gente tem várias formas aí de trenas que são utilizadas, trenas de metal, trenas de fibra de vidro, trenas de PVC, de lona. Hoje em dia nós temos aí trenas digitais, então auxilia muito no trabalho de engenheiros, arquitetos e também na nossa área aí de atuação da aquicultura para mensurar áreas e definir projetos. Tá? Temos também essa trena que vai de roda, né? Então você vai fazendo um caminhamento e ela vai mensurando a distância que você está percorrendo. Então também são equipamentos um pouco mais modernos aí que já são empregados e são utilizados hoje em dia aí dentro da topografia. Como eu falei, a topografia ela é uma área muito ampla, porque ela é uma disciplina acessória, então ela serve de base para ser utilizada por muitas outras disciplinas. E aí vem a importância de um entendimento e conhecimento dessas situações básicas aí, tá? Outro equipamento indispensável quando se fala em instrumentos topográficos é a nossa famosa bússola, né? Antigamente a gente tinha que usar essa bússola menor aí, que seria uma bússola mais tradicional, por assim dizer, tá? Hoje em dia é mais fácil, todo mundo tem um aplicativo no celular, a maioria dos celulares, né, um pouco mais modernos aí, você pode baixar um aplicativo de bússola e ele funciona muito bem. Tem também a questão do aplicativo de GPS, que vem junto com a bússola normalmente, então são bastante empregados, tá? Lembrando aquela frase que eu disse para vocês lá, se eu não sei para onde eu estou indo, não tenho como chegar. Então a bússola é bastante importante nesse sentido, ela vai orientar a nossa angulação junto com as medições de distâncias lineares ou distâncias horizontais, tá? E aí a gente vai conseguir determinar algumas coisas dentro de topografia, por exemplo, a área de um terreno, medição de área, demarcação de área, também não só demarcar um terreno, mas definir um caminho a ser percorrido, por exemplo, no caso de uma estrada, tá? Que a gente deseja construir uma estrada ou fazer o projeto de uma estrada que vai chegar numa certa propriedade. Então a bússola vai definir as direções que vão ser seguidas, um alinhamento para qualquer pessoa que pegar um mapa
e tiver uma bússola e saber a distância que ele tem que percorrer horizontal e saber para onde ele tem que ir, então vai conseguir definir onde está localizada essa estrada aí, tá ok? Bom, alguns erros que nós temos de operação em relação às trenas, tá? Em relação às trenas, nós temos o primeiro problema que mais acontece, que é a catenária. O que seria a catenária? É aquela famosa barriga que se forma nas trenas, né? E como é que a gente vai resolver esse problema aí? Deixando sempre a trena bem esticada. Eu tenho que cuidar para não exacerbar na força, porque aí eu posso fazer com que a trena, depende do material que eu estiver trabalhando, ela vai ficar esgaçada, então ela vai acabar saindo da sua normalidade de operação. E aí eu também posso ter outro erro, que é devido ao erro do equipamento, de não estar calibrado de forma adequada, tá? Mas de forma geral a gente tem que cuidar para que não aconteça essa questão aí da catenária, tá? Catenária, desculpa. Outra questão é que quando a gente for trabalhar com medição horizontal, nós temos que sempre trabalhar numa mesma horizontalidade. Então os dois posicionamentos de medição têm que estar numa mesma linha horizontal. Por isso é importante esse equipamento auxiliar que a gente tem também, que são as balizas, tá? Que elas são coloridas, né? Vermelho e branco normalmente, e elas servem também para a gente conseguir visualizar onde está a nossa horizontalidade, tá? Para a gente conseguir manter essa horizontalidade e não incorrer nesses erros aí. Outro erro também que a gente tem é a falta de verticalidade da baliza, né? Ou então ficar movimentando a baliza para trás, para frente, tá? Então ela não para reta, por isso que a gente utiliza o nível de bolha também, em alguns casos aí, tá? Que é o famoso nível de cantoneira, tá? Já vou mostrar para vocês, então ele também é utilizado para manter a nossa baliza na angulação correta. Outra questão é a questão do desvio lateral, né? Saída ou alinhamento que a gente tem entre dois pontos, entre ponto A e B, e a gente sair desse alinhamento, e aí você acaba tendo um erro, né? Se a gente parar para pensar nessa vista aí que tem, nessa medição entre o ponto A e o ponto B, a linha reta está em preto, né? E a outra linha é tracejada. Então a gente com certeza teria um erro aí de medição horizontal. Outros equipamentos ou acessórios que a gente utiliza dentro de topografia são os piquetes, que aí eles servem para marcar determinados locais, né? Por exemplo, o início de uma medição. Então você marca o ponto inicial e a partir dele vai marcando outros pontos em sequência, tá? Então eles ficam aí, normalmente são feitos de madeira, aí, entre 30 e 40 centímetros, tá? Ou 10 e 15 centímetros, dependendo do solo. E aí você enterra ele no solo e deixa apenas 2 a 3 centímetros expostos, que aí é um erro que a gente consegue corrigir depois, para quando for fazer uma nova medição, posicionar nossas balizas sobre esses piquetes, né? Então eles vão servir de base também para definir o início de uma atividade aí, tá? Então aí, ó, outro que a gente tem é as balizas, como eu falei para vocês, e elas trabalham em conjunto também com os piquetes, tá? Então ela é dividida normalmente ela tem de 2 a 3 metros, né? A maioria tem 2 metros, e ela é dividida em segmentos de meio e meio metro, tá? Coloridos, um vermelho e um branco, um vermelho e um branco, um vermelho e um branco, e assim por diante. E ela serve para a gente poder posicionar os locais que a gente quer medir, né? Colocar de forma adequada esses locais e aí depois utilizar, por exemplo, quando for medir um ângulo, né? Fazer nesse caso, e depois a gente posicionar as réguas para se utilizar para distância horizontal, ou pode-se trabalhar com uma régua e uma baliza, tá? Então, dependendo do que a gente estiver fazendo aí, dá para ser utilizado, tá? Aqui um exemplo só que a gente tem, né? Como eu falei antes, da utilização, a gente sempre tem que manter essa horizontalidade, tá? Então eu não posso medir direto lá do ponto A ao ponto B, porque aí eu teria uma inclinação. E aqui não, ó, estão vendo? A gente vai medindo aí ponto a ponto, mantendo a horizontalidade, e aí no final a gente soma todas essas distâncias para chegar na distância que a gente queria, tá? Isso falando de uma trena de 20 metros, certo? Aqui temos alguns acessórios a mais aí, né, que são utilizados, aí como eu falei, mostrei aqui do lado, tem a régua topográfica, né? Vou explicar ainda como é que vai ser utilizada essa régua topográfica, tá? Que a gente tem aí os nossos o nível de bolha também, que é utilizado aqui embaixo, ó, que eu falei para vocês, tá? Que ele vai ser colocado aí junto à nossa baliza ou junto à nossa régua topográfica para mantê-la bem alinhada, para fazer as medições de forma adequada, tá? E aí a gente tem os tripés também que servem de base para a colocação dos nossos instrumentos, né? O nível óptico, teodolito e também para a estação total,
certo? São equipamentos acessórios que são bastante utilizados, principalmente esses três aí são fundamentais para o sucesso, né? Se não tiver os três aí é difícil a gente conseguir realizar a atividade topográfica. Ok? Então, para essa aula era isso, mostrar alguns instrumentos para vocês, falar um pouquinho para vocês irem se familiarizando com eles, e na próxima aula eu vou falar sobre medições de distância, tá? Qualquer dúvida, pode encaminhar para mim aí, meu e-mail está na tela, e aí a gente vai dando continuidade à nossa disciplina. Muito obrigado a todos e uma boa semana.